E tendo o BRICS estabelecido, aqui o professor trouxe alguns dados para vocês. Por que esse BRICS é estratégico? Observem nesse primeiro quadro à esquerda que a participação do PIB, na participação no PIB global dos Estados Unidos e dos BRICS. Você veja que a participação do PIB dos BRICS aumentou consideravelmente, essa linha em vermelho. Agora, nesse quadro à direita, é a evolução do PIB dos BRICS também. Aí lá, todos eles juntos, e aqui por país. É claro, a China é o maior, né? O crescimento da China, uma média nos anos 2000, antes um pouquinho, né? A partir de 1996, 98, quando começou esse boom econômico da China, né? Que foi programada a partir e planejada a partir da década de 70, mas aqui não é aula sobre a China, é do BRICS, mas de qualquer maneira, a partir da década de 70 a China se moderniza e a partir da década de 90 começa realmente a colher os frutos dessa modernização, dessa adesão ao capitalismo. Então a China, um crescimento, muitas vezes estava numa média de 14% ao ano, quando cresce 6%, 8% ao ano, a gente fala que o crescimento é baixo, e para eles é baixo, porque eles têm uma população que já não é a primeira, mas é a segunda maior população mundial. A primeira é a Índia, né, oficialmente, de acordo com a ONU. Mas, de qualquer maneira, nós temos o crescimento da China, o crescimento do Brasil. Nós tínhamos aí um período de crescimento muito forte, né, em cima das commodities, né, pessoal? Pode cair a aula falando de BRICS, mas pode vir questionando o que é commodities, né? O que são as commodities? Moçada sabe, Pedrinho, Ana, Camila, Ingrid, né? Tenho certeza, né? As commodities são todas aquelas mercadorias que são negociadas nas bolsas de valores, né? Elas podem ser quantificadas, elas podem ser vendidas de acordo com a tonelagem que elas apresentam. Então, nós temos algumas commodities de ordem ambiental, inclusive, né? A questão do mercado de carbono. Nós temos as commodities agrícolas, que esses países se destacam bastante, né? Não preciso falar do Brasil, né? O segundo maior exportador agrícola, só atrás dos Estados Unidos, né? Não preciso falar do que a Rússia, do que a Índia representa para o cenário mundial. E a China nem se fala, né? Que se destaca em toda a produção. Mas, então, eu tenho essa questão do peso desses países nas commodities agrícolas. Eu tenho a commodity mineral também, minério de ferro, manganês, bauxita, tudo isso é considerado commodity, né? E eu tenho as commodities também que eu posso ter de ordem energética, o petróleo, por exemplo, também pode ser considerado uma commodity, tá? Então, dependendo da carga, dependendo do produto, da mercadoria, você vai ter valores de referência estabelecidos em bolsa de valores, né? Você precisa adquirir 2 milhões de toneladas de soja. Como é que você faz isso? Você faz isso a partir de contratos que você vai negociar. Ou você tem a propriedade e está vendendo, ou você tem o interesse de comprar, adquirir a contratação de 2 milhões de toneladas de soja para levar à China. Então, só para dar um toquezinho aí, né, deixar amarradinho também o que são as commodities, tudo bem? Para não ficar algo solto. Os países do BRICS se destacam em commodities. Verdade. O boom dos anos 2000 das commodities. Sim, e é esse boom das commodities que sustentou grande parte da economia desses países, principalmente o Brasil, né? Aqueles anos 2000, que foi... Toda a América Latina foi um período muito áureo para a América Latina em virtude da explosão da busca mundial, e principalmente chinesa, por matéria-prima nossa, tá? Então, aqui só alguns exemplos, né, da questão do PIB. Agora, olha aqui, gente, a força do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a comparação. O azul é a participação dos Estados Unidos mais União Europeia. O em vermelho é a participação somente de 2 países, China e Índia. Olha o que está acontecendo. O quanto a China e a Índia hoje têm o peso no PIB mundial. Esses são dados atualizados, tá, gente? Nós já estamos com dados de 2022. Então, vocês estão percebendo que nós estamos falando de países importantes do ponto de vista demográfico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, militar, estratégico, do ponto de vista de fontes de energia, do ponto de vista de capacidade de fornecer alimentos para o mundo, que esse é um outro ponto de geopolítica hoje. Então, são países, sem dúvida nenhuma, com peso muito grande na economia mundial. E
Você me perguntar como, o professor tem que ir atrás, né? Professor, o senhor estava lá em 1500 e conseguiu esses dados? Não, logicamente que não, né? Até a professor um pouquinho mais gasto, cabelo aí, vocês já viram, né? Mas não chega a tanto, né? Mas isso aqui, olha que interessante. Galera, isso aqui na minha aula, isso aqui fala por si só, eu não preciso nem eu mostrar. Isso aqui é o seguinte, vou explicar para vocês. Porcentagem como se fosse do PIB mundial. E aí eles fizeram desde os anos de 1500 até os anos 2000, claro, uma estimativa. E de acordo com regiões. O que eles pegaram? Eles pegaram Estados Unidos, China, a Europa Ocidental, a América Latina, o Japão, a Índia e outras regiões. Quem aí, Pedro, Ana e Camila, consegue, junto com a Ingrid, de observar que a China, em vermelho, sempre teve uma participação muito grande na economia mundial? Se vocês observarem, vamos pegar a Índia, olha a Índia em amarelo. Isso aqui é amarelinho, eu sou meio daltônico com essas cores aí, eu não sei como é, cor terciária, secundária, eu não sei como é, mas essa cor aqui é amarelo. Para mim é amarelo, laranjado, cor de pele, não sei, me ajuda aí, Ana Paula, Camila, Pedro, que cor é essa? Mas essa cor aqui da Índia, olha o peso que a Índia e a China tinham no século XVI. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que eles tiveram um peso muito grande durante a história. Depois nós temos as revoluções, e laranja, claro. É isso aí, Ana. Obrigado, me salvou. Então, que eles tiveram um peso geopolítico muito grande, um peso econômico muito grande. Né? A Rota da Seda, a China, tudo que representava a Índia, tudo que representava, mesmo sendo colônia da Inglaterra. Então, nós temos esses países. Depois, a partir do século XVII, do século XVIII, começa a surgir, né? A Revolução Industrial, começa a se destacar a Europa ainda mais do que ela já era importante, né? A grande potência colonizadora, e surge um ator interessante aqui. Quem é que surge muito forte, de repente, a partir lá de 1860, final do século XIX? Os Estados Unidos. Veja que os Estados Unidos não tinham peso, claro, né? Eram colônia também, como nós, claro, outro tipo de colônia de povoamento, mas eram também. Então, olha só, o que esses dados mostram? E aí? Se nós tentar colocar mais uma aqui, a 2050, né, já que está de 50 e 50, o que nós vamos ver? O que vocês acham? A gente tem método estatístico aí para tentar imaginar, né? Não é a futurologia, mas a gente pode tentar imaginar que cada vez mais a Índia e a China vão dominar o cenário internacional. Isso aí não há dúvida nenhuma, né? A China já é uma grande potência econômica, uma grande potência industrial, e isso se transforma em influência, áreas de influência, em geopolítica, em capacidade de financiar projetos na África, na América Latina. Você consegue convencer mais parceiros, ou seja, países a estar ao seu lado para te fornecer matéria-prima. E, em troca, o que vai ganhar? Vai ganhar investimento. Tem muito dinheiro limpinho, fácil, livre que a China tem para investir nos países. Tem países da África. Agora nós estamos com a guerra do Sudão lá, né? Mas tem uma China lá presente. Um país ali ao lado da China, né? Ao lado da China, desculpe, ao lado do Sudão, a República Democrática do Congo, nós temos várias repúblicas ali que a China entrou, que a Rússia entrou. Para quê? Para investimento, para parceria, para que você possa ter algum projeto de cooperação no futuro. Então, esses países eles vão, sem dúvida alguma, dominar o cenário geopolítico. Professor, os Estados Unidos vão deixar de ter um peso, o dólar vai acabar, amanhã a gente vai falar disso aí. Não, fiquem tranquilos, né? Não pegue seu dólar, começa a torrar o seu dólar, vender a R$4, não, vai perder dinheiro. Não faça isso, né? Vai começar a comprar moeda chinesa, o yuan, não precisa fazer isso. Mas o peso vai ser um pouquinho menor. Mas a Europa vai continuar forte, a América Latina tem o seu papel por toda essa questão da sua importância no fornecimento de matéria-prima. E os Estados Unidos, claro, vão continuar. Gente, Estados Unidos é uma potência industrial, econômica, tecnológica. É o país ainda hoje que tem o maior número de alianças militares, econômicas em todo o mundo. Ele tem muitas potencialidades ainda.
está perdendo um pouquinho, logicamente está, porque a China veio, né, e veio muito forte e pesado para fazer aí, né, esse reequilíbrio de forças aí no que nós chamamos de Guerra Fria 2.0, beleza? Então aqui vamos deixar amarradinho isso. Os países são importantes, mas não cair naquela ideia que de repente a China e a Índia surgiram. Não, não foi de repente, tá? Então a China e a Índia sempre tiveram um peso muito grande na economia mundial e agora estão retomando talvez aquilo que durante um breve período da história não conseguiram influenciar tanto, que teve um protagonismo maior dos Estados Unidos e da Europa.